Bom dia, bom dia, bom dia. 7h47. Parabéns para você que está aqui buscando locações de excelência. Só por estar aqui buscando locações de excelência, você já está na frente da sua concorrência. Bom dia, Ana, bom dia, Ramon, Fernando, Nívia. Como vocês estão? Simone, essa hora, Karina. Bom dia, querida. Aí, tem time velo aí, hein, gente? Como vocês estão? Carla, Cimere, Tiago. Olha, gente, quero dar parabéns para os alunos que estão aqui, porque ontem a gente terminou uma aula, era quase 9h30, não era? Estamos numa aula super densa, complicada, e vocês estão aqui, né? Então, parabéns. Ó, Yes ABC aí tá forte. Cimere, acho que é a G que tá ali, Rejane. Como vocês estão? Bom, quero fazer o nosso combinado de sempre. Hoje a gente vai falar de algumas coisas preocupantes que você não pode fazer. G, Juliana, Vilma. Ó, gente, eu vou pedir 1000 desculpas. Eu tenho feito live sem óculos e tem hora que eu não enxergo mesmo. Dependendo da velocidade que passa assim, aí não dá, né? Mas é vontade de ficar um pouco sem aula. Aí, ó. Simone, a aula terminou 21h20, foi ótimo, né? Simone ficou com a cabeça fundindo ontem, né, Simone? Pensando no DIMOB. Obrigada, Tiago. Tiago, você fala de onde? Quem eu não conheço, eu tenho que perguntar. Eu conheço bastante gente, a minha memória é fotográfica. E aí, vamos fazer o nosso combinado? Manda essa live para pelo menos 3 pessoas. Quero saber, e na hora que eu falar alguma coisa que faz sentido para você, não esquece de tocar no coraçãozinho, porque quando você toca no coraçãozinho e curte a live, é uma maneira de você dizer pro Instagram que a gente está levando um papo relevante. E quando você faz isso... Obrigada, Tiago. Ó, Tiago de Foz do Iguaçu, que legal, Paraná. Eu vou estar no Paraná, no evento da ICXP, lá em Curitiba, nos dias 18 e 19 de março. Um evento aí da cúpula, da Imob. Quem for, gente, não esquece de me procurar pra gente tirar uma foto, tá? E aí, é o seguinte, manda então essa live para 3 pessoas. Se eu falar alguma coisa que faz sentido, toca no coraçãozinho, pra gente ajudar o Instagram a entender que a gente tá levando um papo bem legal aqui. E vamos continuar. Quero saber quem aqui ainda não fez inscrição para o nosso evento da semana que vem, Imobiliária Sem Estresse. Quem não fez, não deixe de fazer. Nova por aqui, Balneário Camboriú. Conheci sua cidade, Carla. Eu tive aí no evento da Academia Imobiliária no dia 12 de novembro e foi sensacional. Bacana, Tiago. Convidadíssimo, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos levar um papo sobre aquela sensação de cilada, sabe? Existe, eu vou fazer justiça aqui, tá? Existe uma geração mais nova, mas tudo que eu falar, eu não tô generalizando, porque a gente não pode generalizar. Mas assim, regra geral, tá? Quem trabalha legal, Nívia, e Nívia tá voando, né, Nívia? Aluno meu assíduo igual a Nívia, assim, é um negócio difícil. A Nívia é sensacional. Parabéns pela iniciativa. Então, o que acontece? Existe uma geração mais nova, e eu não tô falando de idade, eu tô falando de gente que tá entrando pro mercado agora, tá? Que já entendeu que locação
é sensacional. Outro aluno, Arnaldo, bem-vindo, Arnaldo, bom dia. Arnaldo estava na aula ontem também. O pessoal saiu da aula 9h30 da noite e tá aqui. Parabéns para vocês. Então vamos lá. Esse pessoal que está chegando no mercado agora já sacou duas coisas. Locação é o futuro do mercado imobiliário, tá? E se você não sacou ainda, você precisa tá alerta para isso, tá? Eu tenho falado isso e eu tô mostrando com número, com estatística e com notícia, né? Eu falei lá, o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, está investindo em aluguel. Por quê? Aluguel é um ativo de extrema liquidez. É um ativo poderosíssimo. Ontem, na aula, eu estava falando com os alunos, eu fiz um comparativo entre aluguel e juros, né? Aí eu estava falando, olha, a diferença é que o capital que o banco empresta, né, e que rende os juros para ele, é equivalente ao imóvel que você cede a posse através do aluguel. Só que aí, ao invés de você receber os juros, você vai receber o aluguel. Agora, para e pensa. Dá para ganhar uma grana, não dá? Aí a gente estava falando coisas que eu não vou falar aqui, que a gente tem em conversa interna lá, né? Que eu não vou falar aqui no Instagram. Mas a gente estava falando de potencialidade de ganho. Potencialidade de ganho. Dentro de locação é muito mais do que taxa. Você está praticando só taxa? Por quê? Percebe? Tem uma mina de dinheiro na sua imobiliária que você tá comendo mosca. Aí a Valéria estava dividindo lá, quando eu falei isso, a Valéria dividiu aí lá a experiência dela num determinado setor, que eu não vou falar qual é, para confirmar isso que eu falo. Entende? Então, assim, e aí, o que eu vou falar para vocês? Quem então está chegando no mercado agora, possivelmente já sacou isso, a potencialidade de ganho que a locação te dá, e já sacou que locação imobiliária não é um ramo para amador. Locação é para profissional. E se você ainda não está lá em cima, você precisa se profissionalizar. Locação não é para amador. A não ser que você queira ficar na média. E sabe quem é que fica na média? Quem é medíocre. É duro, né? Falar isso aí, mas é. Locação não é para amador. E você não pode ficar na média. Fernando Gonçalves, Academia Imobiliária presente, FGO presente. Meu salve para você. Até parei a live. Um beijo. Vamos lá. Então, você precisa estar muito atento a isso. E qual que é a cilada? A cilada é para o profissional mais antigo que está vivendo do modo antigo, que não está se aperfeiçoando. Se você não se aperfeiçoar, você vai ser engolido pelo mercado. Por quê? Aplicativo, só vai crescer. Sabe quem é que vai querer fazer locação com corretor mediano? Ninguém. Um beijo, querido. Ninguém vai querer fazer locação com corretor mediano, porque mediano por mediano ela vai preferir o aplicativo, que ela não precisa interagir, ela não vai ter desgaste, o aplicativo vai resolver tudo para ela. Olha o que o Thiago está falando. Concordo, vivo isso todo dia, 5 anos no ramo de locação, mesmo auxiliar administrativo, estou levando a imobiliária a inovações. Parabéns, Thiago, entende? E aí, qual que é a cilada? Bom dia, Priscila. Priscila, minha conterrânea de Vila Velha. Bom ter você aqui. Um beijo. Então, vamos lá.
E aí, a cilada é a seguinte. Eu vou falar isso e eu fico muito à vontade para falar dessa cilada, porque eu também já fui enredada por ela. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas quando eu comecei a trabalhar com locação, deixa eu terminar meu café aqui que ele tá esfriando. Café frio não presta não. Quando eu comecei a trabalhar com locação, foi assim, ó. Eu não trabalhava com locação, eu recebi um convite para assessorar uma imobiliária na área de locações. Aí eu parei, pensei, eu sou uma boa advogada, é para fazer ação de despejo, execução e orientar contrato. Eu topo. E aí eu fui. Sabe o que aconteceu? Depois de. E não é. Sabe qual é a maior cilada? Você não toma na cabeça de início. Quando começou a dar uns 2, 3 anos, eu comecei, ó, lenhada. E aquilo foi me incomodando. Por quê? Porque desde sempre eu sou uma pessoa muito competitiva. E se falar pra mim que eu sou mais ou menos, você vai me ofender. E daí eu comecei a ficar incomodada. Porque eu deixei de ter aquela segurança maravilhosa que eu gostava de ter. Percebe? E aí eu falei assim, tá faltando algo, tá faltando algo. E enquanto eu não me aperfeiçoei, eu não me especializei, eu não sosseguei. E a mesma coisa eu vou dizer para você. Eu vejo muita gente, às vezes, me trazer dúvidas pueris na área de locação e eu fico olhando gente às vezes errar em coisas que eu acho que são básicas. E eu fico assim, como que a pessoa consegue levar um setor de locação às vezes 15 anos sem saber isso que é básico? Eu já tive gente que trabalhou comigo e falou assim, não, olha só, o proprietário, olha só, hein? O proprietário quer pedir o imóvel para uso próprio. Eu quero que peça. Eu falei, você não pode. Por quê? É uso próprio. Eu falei, o contrato está na vigência. Como que você vai retomar um imóvel para uso próprio no contrato na vigência? Não pode, né? Então isso assim é uma coisa muito básica. E aí eu vou começar a falar de complicador dessas coisas para vocês. Vamos lá. Quem me acompanha há mais tempo já me ouviu falar de eu falei isso ontem respondendo uma dúvida. Uma imobiliária. Olha isso, hein? Eu tô tentando lembrar o nome de um seguidor lá de Porto Alegre que me contou essa história. Ele me mandou uma dúvida assim, apavorado. Falou assim, seguro incêndio é obrigatório? Falei, é obrigatório. Nossa, eu tô apavorado porque um colega meu, a história que ele me contou, um colega meu tinha uma imobiliária pequena, uma carteira pequena, mas ia muito bem. Só ele cuidando, uma imobiliária pequenininha, estava levando. Ele não sabia que o seguro incêndio era obrigatório. E não tinha obrigação de seguro incêndio no contrato dele, né? Então, ele nem orientava o locador a fazer o seguro incêndio e nem repassava essa obrigação para o locatário. Vejam vocês que coisa básica. Uma pessoa que vai trabalhar com locação e não se preocupa em saber quais são os direitos e deveres de locador e de locatário. Isso é básico, porque quando você coloca uma placa lá na sua imobiliária e fala trabalho com locação, a mensagem que você passa é que você tem expertise, que você manja do babado. E daí, na hora que você se pega enredado numa coisa tão básica, você vê o tamanho do problema que você se enfiou. Aí o que aconteceu? O contrato não tinha obrigação do locatário,
Ele não disse para o locador fazer o seguro, ninguém pagou o seguro, aconteceu um sinistro, defeito claro na prestação do serviço, e aí o locador, naquela loucura, né, que sinistrou o imóvel e estava bom de demolir e construir de novo, o advogado do cara chegou pro dono da imobiliária e falou assim: amigo, é o seguinte, você estava administrando e você não orientou o meu cliente, você não exigiu que o locatário fizesse o seguro incêndio, agora ele está com um prejuízo muito grande e a gente vai ter que fazer um acordo aqui, porque senão eu vou te processar e você vai perder. Muito inteligentemente, o cara optou pelo acordo, esse amigo desse seguidor. Mas sabe o que aconteceu? Ele teve que vender a carteira e fechar a imobiliária para ele conseguir pagar esse acordo, para indenizar esse locador. E aí, eu não sei como é que ficou a questão dele com o locatário também, não é? Porque o locatário também teve dano em relação aos seus pertences. Então, aonde está o pecado desse cara? Se estabelecer sem saber o mínimo. E sabe qual é então a rasteira que ele levou? Eu não preciso me especializar. A ideia antiga que as pessoas têm é: locação é uma coisa muito simples. O que eu tenho que fazer é baixar um contrato na internet, intermediar a locação, receber o aluguel, fazer uma vistoria de entrada, uma vistoria de saída. E quando você faz isso, com uma carteira pequenininha, o seu percentual de problema é muito pequeno e às vezes isso não aparece. E essa folga, né, esse conforto inicial é uma roubada, porque isso não te deixa sair da sua zona de conforto. E aí quando vem uma rasteira, ela é muito grande e ela pode te derrubar, né? Ó, aí o Thiago tá falando assim: tem muitos assim aqui na cidade que não fazem seguro incêndio? Thiago, meu Deus, é sério isso? Pois é, e se acontecer um sinistro? Quem é que vai pagar essa conta? Percebe? Eu falo muito uma coisa, vocês me ouvem falar demais isso. Locador não quer ser pai de filho feio. E nesse caso do seguro incêndio, ele está coberto de razão. Muitas vezes ele não quer ser pai de um filho feio que é dele. Agora ele vai querer ser pai de um filho feio que foi você que pariu, você que botou no mundo, um filho feio. Entende? Ele vai adotar seu filho feio por quê? Não é? Aí a Geise tá falando aqui, ó. Geise é minha aluna, gente, ó. Ela tá falando: o seguro precisa incluir o conteúdo. Exatamente. Você tem que mandar fazer o seguro e dizer qual é a cobertura. Então você tem que ir lá no seu contrato de locação e colocar assim: olha, amigo, para o seu seguro está contratado de forma regular e perfeita, você precisa atender às especificações de cobertura. Porque o que acontece? Na hora que o locatário está lá no início da locação, que ele está de má vontade, ele não quer fazer o seguro porque ele acha que o sinistro nunca vai acontecer, né? Ninguém pensa que vai, ele está simplesmente cumprindo uma obrigação contratual, muito por falta de consciência. Porque se você trabalha bem relacionamento e informação, lá no seu manual tem um tópico dizendo quais são as vantagens de contratação do seguro incêndio. Você está mostrando para ele que existe uma razão muito além de uma obrigação, né? Você especifica essa cobertura. Porque o que acontece? O cara está de má vontade. Aí ele vai fazer a cobertura, aí ele fala assim: não, eu tenho um contrato mais barato. Aí ele vai atrás do segurador, do corretor de seguros dele, e o corretor chega para ele e fala assim: olha, o seu seguro com todas as coberturas fica em X. Aí ele fala assim: nossa, mas está muito caro.
Aí ele fala assim, se você tirar isso daqui e tirar isso daqui, eu consigo para você um seguro mais barato. E aí não tem todas as coberturas, entende? Aí, por exemplo, você faz um seguro mais barato que não tem... olha isso que eu vou falar agora, hein? Que me ocorreu agora. Você faz um seguro mais barato que não tem cobertura para vendaval. Alguém tá aqui do Paraná. Tiago tá falando de Foz do Iguaçu. Paraná de vez em quando tem umas ventanias, não tem, Tiago? Daí tem lá umas ventanias no Paraná. Se você não tem cobertura para vendaval, adivinha do bolso de quem que vai sair esse dinheiro para fazer um novo telhado nesse imóvel? Adivinha? Do bolso de quem que vai sair? Do locador. Se você não especificar a cobertura correta. E em regiões como no Paraná, que tem muito vendaval, essa é uma cobertura importantíssima, não é? Então, aí a Geise está falando, só aprendi isso com a senhora aqui. Não é essa questão da cobertura? E faz toda a diferença, né? A Geise é uma aluna sensacional, aplica tudo que eu falo, desenha o triângulo e tá ficando sensação na cidade dela, gente. Vou falar pra vocês, ela deu uma entrevista na rádio lá, é Camaquã, não é, Geise? Olha que orgulho que eu fico, porque a Geise é prova de que você pode ser referência em locações na sua cidade em muito pouco tempo. Sabe há quanto tempo a Geise é minha aluna? Vou falar para vocês. Desde julho. A projeção que a Geise ganhou na cidade dela em pouco mais de 6 meses é uma loucura. Entende? A Geise está falando, a imobiliária está no mercado há 35 anos e eu há 4. Grata, doutora Raquel. Entendeu? Tiago, tem muitos que não sabem a lei do inquilinato, querem cobrar coisas que não são para o inquilino, que é para cobrar, não cobram. Exatamente, isso é exatamente isso que eu estou falando. Bom dia, Marcos. Dirlene, o que fazer quando um corretor pede para ti fazer o contrato? Quem fica com responsabilidade? O corretor não tem um contrato, você que vai fazer? É o que? Uma contratação conjunta? Se for conjunta, vocês dois. No caso de... o Thiago está perguntando, o locatário não responde nesse caso? No caso de vendaval, não. Por quê? Porque vendaval é fortuito. É um evento da natureza. E vocês precisam... eu estou falando aí da cilada de achar que sabe tudo. Eu tenho falado uma dica aqui, quem tem ouvidos para ouvir, me ouça. Ouça o que eu vou falar agora. Se você aprender essa regra, que você não vai achar em muito lugar que se paga e eu tô te dando ela de graça agora, abre o ouvido aí e anota o que eu vou falar. Se você aprender isso, você não erra mais manutenção. Não foque no dano. Ontem eu respondi uma dúvida, não lembro o nome da seguidora. Ela me mandou uma dúvida assim, olha, o problema é um mofo. De quem é a responsabilidade? Locador ou locatário? Eu falei, tira da sua cabeça o dano. Você tem que pensar na origem do dano e no nexo de causalidade. Então, dica para sua vida, para você nunca mais ter dúvida. Eu faço esse exercício diariamente. Eu uso essa matriz para descascar abacaxi de manutenção. Nunca pense no resultado, pensa na origem. Então pensa, aí a dúvida dela é, o mofo, a responsabilidade é de quem? Eu falei, depende. Qual é a origem do mofo? Se a origem for mau uso, é do locatário. Se a origem for falta de conservação,
é do locatário, e só nessas duas hipóteses. Por quê? Porque decorre lá do inciso 3 do artigo 23 da Lei do Inquilinato que o locatário é responsável pela manutenção do imóvel em relação a mau uso e a conservação, né? A manutenção daquele estado. O que está fora disso? Os danos anteriores à locação e o desgaste natural. Você só tem isso. O que você vai fazer? Você vai pensar na origem do dano e no nexo de causalidade entre essa origem e o resultado. Se nesse nexo de causalidade tiver mau uso ou falta de conservação, vai ser do locatário. Não tem, meu amigo, não inventa, é do locador. Percebeu? Então, aquilo que às vezes parece um monstro para você na hora de descobrir de quem é a responsabilidade, é que você está com foco no lugar errado. Não é no dano em si, né? Então, quando você pensa no vendaval, você pensa às vezes assim, tá, é do locador porque telha é do locador. Não, você não vai pensar no dano em si. Qual é a origem, né? E aí, quando você pensa na origem do dano e você pensa no nexo de causalidade, você vai excluir a responsabilidade do locatário. O que sobrar vai ser do locador, percebe? E aí, quando você pensa em nexo de causalidade, eu não vou falar muito nisso porque esse não é o tema da live, né? Quando você pensa no nexo de causalidade, você vai pensar na questão da responsabilização do locatário ou do locador como uma causa. Quando você tem desastre natural, vendaval, enchente, quem deu causa a isso? Foi o locador? Não. Quem deu causa a isso? Foi o locatário? Não. Quem vai responder? Nenhum dos dois, cada um vai ficar com seu prejuízo. É igual furto e arrombamento. Existe uma cultura e hoje, fiquem atentos ao meu feed, hoje vai ter uma postagem sobre isso, tá? Existe uma cultura que diz assim, se o sujeito arromba, quebra uma porta, por exemplo, de blindex, ou quebra uma vitrine numa loja, arrombou, entrou com um carro na loja. A gente agora vê isso, né? O sujeito tá lá à noite, o cara pega um carro, entra, quebra a vitrine da loja e entra. De quem é essa responsabilidade? Muita gente fala que essa responsabilidade é do locatário, certo? Porque o locatário está na posse do imóvel. Tá errado. Por que tá errado? Porque você precisa pensar na origem. Toda vez que você vai pensar em responsabilização, você tem que pensar no danado do nexo de causalidade. Eu vou fazer isso entrar na sua cabeça. E aí, se você para pensar e fala assim, qual é o nexo de causalidade que existe para ligar o locatário ao ladrão que quebrou a vitrine da loja com o carro? Zero. Como é que você vai responsabilizar esse locatário? É por isso que quando você faz o seguro incêndio, você precisa ter algumas coberturas adicionais. Vai encarecer o seguro? Vai. Se o locatário não quer pagar um seguro tão caro, vale a pena o locador concorrer no pagamento desse seguro ou fazer um seguro adicional para furto e roubo. Por quê? Porque caso ocorra um sinistro, por exemplo, vamos pensar numa loja de departamento. Pensa numa loja grande, uma Casas Bahia da vida. O sujeito foi lá, quebrou a vitrine com o carro. O prejuízo do locador é muito menor, é só a vitrine. O prejuízo do locatário, se a gente pensar numa loja grande, tem seguro, né?
Mas assim, o prejuízo do locatário é estoque, é TV de LED, é um monte de coisa, né? E aí cada um vai ficar com seu prejuízo, porque não existe nexo de causalidade para ligar o dano nem ao locador, nem ao locatário. Percebam isso, né? Então, é bem importante. E aí a gente acabou entrando de novo no assunto da live, que é o seguinte: você achar que você está dominando, que você sabe tudo sem se especializar. Não vai rolar. Ah, Raquel, você está falando isso porque você tem lá a comunidade, tem o curso? Não, eu estou falando isso para você pelo menos comprar um exemplar da Lei do Inquilinato. Ó, eu falo isso aqui sempre. Ó, aí a Kátia está perguntando, o locatário pode fazer o seguro incêndio fora do contrato de locação? Pode. Pode. Né? E aí, olha só. O Thiago está respondendo a Kátia. O ideal é o inquilino realizar o seguro incêndio e fornecer para a imobiliária. Olha só. O ideal mesmo, Thiago, é a imobiliária ter lá uma rotina sistematizada para cobrar. Entendeu? Você vai entregar as chaves, amigo, cadê aí o seguro incêndio? Você vai entrar no imóvel, você tem que me apresentar aí a apólice do seguro incêndio. Atenção! Com o locador como beneficiário. Porque se o locatário fizer um seguro incêndio em que só ele figura como beneficiário, tá tudo errado. Ele não está segurando o imóvel, ele está segurando ele. E os bens que guarnecem. Para segurar o imóvel, quem tem que figurar como beneficiário nessa apólice é o locador. Muita atenção para isso. Entende? Então, assim, eu estou mostrando aqui só no seguro incêndio quanta coisa. A questão de cobertura, né? Então, voltando. Raquel, não tenho tempo para fazer um curso agora. Amigo, compra uma Lei do Inquilinato comentada. A versão atual é um livro vermelhinho, tá? É uma edição comemorativa que saiu ano passado. Compra. Na live de quarta-feira passada, eu estava falando... Não, de sexta. Eu estava falando sobre a subrrogação no contrato de locação não ser obrigatória para os herdeiros do locatário, né? E aí eu estava falando com a Geise. Geise, ó, esse comentário tá lá no inciso... No comentário do artigo 11, né? Falando o seguinte, que o herdeiro do locatário não é obrigado a manter a locação se ele não quiser. Isso é um benefício que a lei dá. Não é uma corrente. Não é? Mas isso só sabe quem estuda. Ou quem está na minha live. Não é? Que de uma maneira ou outra está estudando. Ó, a Geise está falando, estou aplicando aqui tudo que a senhora me ensina, estou tendo resultado. Perfeito, Geise. Eu sei que você está tendo. E é para ter mesmo. Vamos lá. Quem tá falando? Ó, a Ana tá falando. Por isso que é bom sempre mandar um prestador de serviço averiguar. Exatamente. Porque quando você manda o prestador de serviço, você tá investigando a origem do dano. A Priscila tá falando, mas doutora, a obrigação é apenas o seguro contra fogo? Não. Você pode determinar no contrato, Priscila, quais são as coberturas. Ou você fala assim, olha, que o locatário se obriga a fazer o seguro incêndio conforme cobertura. Você pode ter cobertura adicional? Pode. Estando no contrato não tem nada errado. Né? Por quê? Se você fizer somente contra fogo, você vai deixar de fora algumas coisas, né? E aí, deixa eu lembrar para vocês. Hoje a gente trabalha com seguro incêndio para residência, mas originalmente na lei, você vai ver lá no artigo 22 que ele fala que o locador é obrigado a contratar, né, a pagar o seguro incêndio complementar.
Que complementar a esse? É o seguro incêndio que complementa o seguro incêndio do condomínio, que é obrigatório. E aí, a prática, ao longo de 30 anos, emprestou essa figura do seguro incêndio de condomínio para outros tipos de residência. E aí você pode contratar. Então, a lei fala que esse é um encargo do locador, salvo disposição contratual em contrário, tá? Não tem nada de errado em alargar esse guarda-chuva para botar mais coisa dentro não, tá, Priscila? Bom dia, Alberice. Os dois serão beneficiados. Ah, a Nívia está falando, e sempre locador como beneficiário, matéria do curso. Exatamente, matéria do curso. Senão tá tudo errado, né? A Ana tá falando, ó. A Tami tá perguntando, os dois serão beneficiados? Sim, Tami. Existe um produto, olha eu fazendo propaganda aqui, gente, ó. Pode procurar aí, não ganho nada para fazer isso, tá? Mas eu sei que a Porto Seguro tem um produto chamado, eu não sei se é seguro imobiliária, se é seguro locação, acho que é seguro imobiliária, que é o seguinte, é o seguro incêndio que guarnece ao mesmo tempo a edificação, o imóvel e os bens que guarnecem esse imóvel. Quem vai ser beneficiário? Em relação ao seguro da edificação, o locador. Em relação aos bens que guarnecem o imóvel, o locatário. Então, isso aí é uma sacada sensacional que o mercado criou. Ó, a Ana tá falando, conseguimos 90% do locador e 10% do locatário no seguro. É porque você tá usando essa modalidade de seguro, Ana, que eu tô falando. Esse seguro misto, que é da edificação e dos bens que guarnecem o imóvel. Deixa eu ver. Ó, Ana K. Rodrigues. Em nosso contrato sempre colocamos essas coberturas: prêmio de seguro contra incêndio, raio e explosão, danos elétricos, vendaval e granizo. Perfeito, perfeito. Você precisa avaliar para futuramente ver se você consegue uma cobertura adicional em benefício do locador, e aí nesse caso eu acho que teria que sair do bolso do locador, né? A questão do furto e do arrombamento, né? Que é tenso, gente. Olha, eu tive um caso há uns 4 meses aí atrás. Olha isso, hein? Olha isso, essa questão do furto. E foi a maior coincidência. Eu tinha respondido uma dúvida sobre arrombamento, e aconteceu numa imobiliária que eu atendo o seguinte: a locatária mudou, ainda estava na posse do imóvel, ela mudou em um dia por essa luz, no outro dia esse imóvel foi arrombado, foi vandalizado o imóvel, arrancaram o que vocês pensarem, metais, torneira. Olha, foi um prejuízo de quase 15 mil reais esse arrombamento que teve lá. E ela estava com a chave do imóvel. Aí, e nesse meio tempo, eu soltei um post respondendo uma dúvida sobre furto e arrombamento. A dona da imobiliária me ligou desesperada. A dona da imobiliária me ligou desesperada. Falou, como assim essa conta é do locador? Eu falei, porque você só pode atribuir ao locatário aquilo que ele concorreu. Ele não fez nada. Ele está lá quietinho. Então, em relação ao imóvel, o prejuízo é todo do locador. E como é que conta um negócio desse para o locador? Como é que conta? Quando ela contou para o locador, sabe o que ele falou? Vou processar vocês. Meu advogado disse que se a locatária estava com a chave do imóvel, ela que responda.
e tá tudo errado. Entendeu? Imagina o tamanho do desgaste. Priscila tá falando, entendo, mas a lei me obriga a apenas fogo. É, Priscila, mas você precisa, no mínimo, colocar fogo e danos elétricos. No mínimo, tá? Porque senão você não vai ter cobertura, não, para danos elétricos. E quando você tem fogo, você tem um dano elétrico aí nítido, né? Vamos lá. Ó, a Ana tá falando, trabalhamos com a Porto Seguro, isso aí. A Ângela tá perguntando, existe um seguro para imobiliária também ter proteção em caso de problemas de manutenção com locadores e locatários? Não, Ângela, mas você vai entrar na próxima turma, né? Dentro da comunidade tem solução para você. Ontem teve uma aula bombástica sobre isso. Tem solução de manutenção dentro da comunidade. Vamos lá. Então, gente, vamos lá. Vamos lembrar aqui então. Aí, outra coisa que você não pode confiar na sua... Confiar que você é safo. Porque quanto mais o corretor... Quanto mais ele tem tempo de mercado, mais ele fica enredado nessa cilada de achar que sabe tudo. Isso é uma cilada. Eu falo para vocês aqui, e quem me acompanha sabe, eu tenho uma rotina de estudo diária. E se eu sentar e me acomodar, eu vou estacionar. Se eu não estudar, eu não vou ter condições de chegar aqui para vocês e falar assim, olha, agora os tribunais estão entendendo assim, assim. Olha, antes o STJ pensava isso, agora esse entendimento está modulando e ele agora está deixando de pensar dessa forma. Ou, na hora que aparecer uma questão aí de tokenização, eu não tenho condições de trazer para vocês, porque eu tô por fora. Entende? Se você parar de estudar, você vai estacionar, né? A soberba, né, é uma cilada. Quem gosta aí de Provérbios de Salomão, da Bíblia, né? Provérbios fala assim, ó, que a soberba precede a queda. O dia que você souber achar que você sabe tudo, você está a um passo de cair no precipício. Entendeu? E a cilada é exatamente essa. É o sujeito achar que ele tem muita estrada e que ele não precisa se especializar. E locação não é para amador, é para quem estuda, para quem está antenado, para quem está ligado. E eu vou repetir aqui, se você não for para a ponta, você vai ser engolido. E em muito pouco tempo, quem quer trabalhar com locação e tirar proveito desse filão, da oportunidade, que é a locação. Locação hoje é o Eldorado do mercado imobiliário. Quem quer tirar proveito disso, tem que ir para a ponta, tem que se especializar cada dia mais. Tirar um tempo para estudar, para se ligar, para pelo menos ler a lei do inquilinato. Raquel, por onde eu começo? Você não sabe por onde começar. Anota aí que eu vou falar. Você não sabe por onde começar. Vamos lá. Começa pelo artigo 6º. Anota aí, hein? Artigo 6º, artigo 4º, artigo 9º. Só vou falar os principais para você. Estuda do 9º ao 12º. Pula daí, vai estudar artigo 22, artigo 23, artigo 26 e 27 e artigo 45.
Se você estudar esses artigos para começo de conversa, pelo menos lê esses artigos nas próximas 24 horas. Pelo menos lê nas próximas 24 horas. Você vai ver como que a sua cabeça abre. Quer fazer uma coisa? Se você não anotou, depois volta e anota os artigos que eu falei. Essa live vai ficar gravada. Imprime esses artigos. Copia e cola na internet. Imprime num Word. Joga no Word, imprime e deixa em cima da sua mesa. Você vai ver como faz diferença. No meio do vulco do dia a dia, você fala assim, não, peraí. Deixa eu ver aqui, obrigação do locador e do locatário, artigo 22 e 23. Aí tem lá, obra, você vai lá no artigo 26. Tem lá, preferência, vai lá no artigo 27. E o 45 é a baliza de tudo. Né? Aquilo que você pode e o que não pode fazer no contrato. Vamos lá. Tami tá pedindo para eu... Isso, Carol, obrigada. Eu acho que é a Ana Carolina tá falando aqui. Ó, a Ana respondeu aqui. Olha aí o comentário da Ana que ela colocou aqui. Deixa eu ver quem tá falando aqui. Ó, a Geise tá falando, é verdade, doutora, tiro no pé achar que sabe tudo. Como você cresceu, né, Geise? A Geise é de impressionar. Priscila, há 19 anos trabalhando com locação e sempre aprendo. Nunca sabemos tudo. Vou fazer o próximo curso com você. Seja bem-vinda, Priscila. Ó, gente, a Priscila tem uma das imobiliárias, assim, mais sólidas, assim, de muitos anos. Quanto tempo você tem de imobiliária, Priscila? É João Porpino, né? Tem um tempão. Desde que eu me entendo por gente, essa imobiliária existe na cidade. E ela tá falando, ó, 19 anos trabalhando com locação e sempre aprendo. A gente aprende todo dia. Eu aprendo todo dia, gente. Ó, e não pode ter soberba, não. Achar que sabe, não. A gente vai aprendendo todo dia. Ó, alguém escreveu aqui no comentário os artigos que eu falei. Sexto, nono, ó, quarto, sexto, nono. Você vai do nono até o 12º. Artigo 9, 10, 11 e 12. Porque ali você vai ter subrogação, substituição, morte, divórcio. Tem tudo ali. Depois você vai pro... Tá errado, Ana. Olha só. Vamos de novo, vou repetir. É quarto, artigo 4º. Ah, gente, artigo 8º também. Dá uma olhada no 8º também. Que o 8º fala de venda do imóvel locado. Vamos lá. Artigo 4º, artigo 6º, artigo 8º, artigo 9º. Aí você vai do 8º até o 12º. 8º, 9º, 10º, 11º, 12º. Não é 26, não. Aí você vai... Ah, tá certo, Ana. Desculpa. Aí você vai no 22, no 23, no 26, no 27 e no 45. São os artigos mais importantes para o dia a dia de uma imobiliária que trabalha com locações. Ô Dani, você tá sumida, hein? A Dani tá falando assim, bom dia, que saudade, você tá sumida, hein? Tem aula quinta-feira, hein? Vamos lá, 25 anos. É um tempão. Eu esse ano faço 47, Priscila. E vejo placa ali, tem um tempão, né? Isso, João Porpino, meu sogro, Stanley Porpino, exatamente. É isso aí. Vamos lá. Ah, gente, deixa eu ler o comentário da Nívia. A Nívia falou assim, doutora Raquel, anjo protetor dos corretores, venham ser calis e será feliz com locações de excelência. Estou melhorando muito meu dia a dia. Nívia, eu vou até printar essa tela, gente. Preciso printar essa tela aqui. Tá muito lindo isso aqui.
Ó, obrigada, Nívia, ó. Coisa linda. Então, gente, e aí, só pra a gente finalizar a live, eu quero contar uma história pra vocês de quem é meu aluno ou quem estava no Locações de Excelência sabe. Vou falar. Eu tive autorização para no evento Locações de Excelência apresentar a foto de um imóvel de um cliente. Um imóvel lá no Rio, tá? Numa cidade, uma esquina muito famosa nesse bairro. Ó, gente, pode rolar um aulão no Zoom hoje, 8 horas da noite. Só que é o seguinte, vai ter um post que eu não sei se já saiu. A equipe tá botando um post aí hoje que se a gente bater 100 comentários, olha aí, hein? Se bater 100 comentários neste post, eu vou abrir uma sala no Zoom hoje aberta para o público para tirar dúvidas sobre esse post. E é sobre furto e arrombamento. Entendeu? Então, fiquem ligados aí no meu feed, na hora que aparecer. Eu só preciso de 100 compartilhamentos. Se tiver, hoje vai ter um aulão no Zoom, para eu ver a carinha de todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Então vou contar a história. Aí era uma imobiliária que hoje nem existe mais. Escuta essa, Priscila, não sei se você conhece essa história. Uma imobiliária alugou um imóvel comercial. Só que esse imóvel, a grande sacada dele era a localização. Era um bairro muito... uma esquina de um bairro, uma esquina muito, muito comercial de um bairro na cidade do Rio de Janeiro. E daí era uma casa da década de 1930. Então vocês imaginem, uma casa de 1930 foi alugada em 2012 por uma franquia, uma escola. Aí o cara falou assim, olha, eu queria fazer algumas modificações nesse imóvel para ele receber melhor a minha empresa, a minha escola. Eu posso? Pode. A gente pode combinar aqui uma redução no valor do aluguel pelo tempo que eu vou fazer essas melhorias no imóvel? Então vejam, o contrato então trouxe que ele faria adaptações e não uma reforma substancial. E aí ficou. A imobiliária não se cercou de cuidados em relação à reforma, a fazer uma nova vistoria, a acompanhar. A imobiliária não exigiu aprovação da prefeitura, não exigiu um estudo de impacto desse acréscimo no IPTU, certo? E não exigiu regularidade, não exigiu aprovação de projeto, não exigiu nada disso. Ela simplesmente fez o básico, colocou no contrato que estava autorizado uma adaptação e que por tantos meses ele teria um desconto no aluguel em razão daquela reforma, certo? Daquela adaptação do imóvel. Sabe o que aconteceu? Uma casa de 1930, o locatário simplesmente aumentou a casa, bateu uma laje na casa, construiu um andar de cima, descaracterizou a casa totalmente e fez um monte de coisa que nem eu não lembro qual é a empresa concessionária no Rio, não sei se é Corsan, não, Corsan é Rio Grande do Sul, eu não lembro, é SEDAI. Nem a SEDAI aprova, né? É tudo irregular, banheiro irregular, ventilação irregular, tá toda irregular a casa.
E hoje a casa não pode ser alugada. Ele precisa, agora eu estou entrando com ação para ele desfazer o que ele fez de errado. Olha o desgaste. E sabe o que acontece? Existe um defeito na prestação do serviço. Se esse locatário não tiver dinheiro para cobrir isso, a imobiliária tem que concorrer para isso. Porque ela prestou um serviço defeituoso. Agora a casa foi invadida por morador de rua, agora. Aí acabaram de danar tudo, né? Porque arrancaram fios de cobre, coisas desse tipo. Tudo porque não houve uma gestão correta de uma reforma no imóvel, né? A pessoa não tinha um checklist de reforma. Meus alunos têm. Como é que vai lidar com reforma no imóvel locado? Você sabe lidar? Entende? Entende que você não pode confiar no mediano, naquilo que é básico? Não dá, né? A Tami tá falando, quando aumenta IPTU tem que fazer aditivo? Não. É só colocar no contrato de locação que ele está encarregado de IPTU e taxas. Muito importante, muito importante. Vou dar uma dica de ouro para vocês. Agora, eu respondi uma dúvida há uns dias atrás de uma moça que falou assim, olha, na minha cidade não existia taxa de resíduos sólidos, uma coisa assim, que agora tem existe uma lei, né, que as prefeituras precisam fazer tratamento de rejeito sólido e tal, tem que ter lá aterro, desde 2011 eu acho que é essa lei. E aí a prefeitura instituiu uma taxa. Aí ela falou assim, e eu não tinha essa previsão. De quem é essa taxa? É do locador ou do locatário? Eu falei, depende. Se no seu contrato fala que o locatário é responsável pelo pagamento de IPTU e taxas correlatas, que taxas são essas? Aquelas que vêm junto com o carnê de IPTU. Tipo, taxa de lixo, taxa de iluminação pública. Perfeito? Então, se você coloca no seu contrato IPTU e taxas correlatas e preferencialmente explica que são as taxas que vêm cobradas junto com o IPTU, surgiu uma taxa nova, tá lá dentro, é do locatário. Precisa de aditivo para isso? Não. Até porque depois que o cara tá lá dentro, se você falar assim, eu quero fazer um aditivo para você ter que pagar uma taxa nova, o locatário não vai assinar aquilo nem a pau, não é? Então, se o IPTU aumentou, se o valor da taxa aumentou, não precisa fazer aditivo. Agora, no caso dessa dúvida, se surgiu uma taxa de tratamento de rejeito sólido e lá tinha só assim, IPTU e taxa de lixo, você não vai conseguir incluir. No caso, se ela tinha IPTU e taxas correlatas, cobradas juntos com o carnê, aí sim ela consegue, tá bom? Não precisa de aditivo. Gente, é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre a live de hoje? Eu acabei falando um monte de coisa, né? Alguém tem alguma dúvida sobre a live de hoje? Recomendações. Fiquem atentos ao feed. Se bater 100 comentários, a gente vai ter um aulão hoje, 8 horas, né? Vamos fazer um aulão no Zoom. Já pensou? Um aulão aberto para não alunos no Zoom. É muita vontade, é muita coragem, até porque amanhã, 7h47, a gente vai estar aqui de novo para falar sobre comunicação poderosa, comunicação e relacionamento de locador e locatário. Tá imperdível. Gente, ó, vamos combinar? Que semana de live especial que eu tô fazendo com vocês, hein? Sensacional, não é? Top essa live, né, Alberice? Querida, um beijo. Vai ficar gravado, hein? Não conseguiu assistir? Gostou da live? Vai ficar gravado, depois você manda a gravação para quem você gosta muito
e para a gente contribuir aí para locações de excelência. Um beijo de Lene. Beijo para vocês, querida. Beijo, Priscila. Beijo. Que bom, a Ana tá falando. Tenho aprendido muito com as suas lives. Que bacana. Isso aqui é o gratuito. Imagina o que que tem. O que que aluno pega, não é? Um beijo, gente. Até amanhã ou até hoje, se vocês me ajudarem a bater lá os 100 comentários, tá? Um beijo.